Boa noite, gente. Aqui é o André falando, coordenador do GT Cidades e Comunidades Sustentáveis. Hoje nós estamos retomando nossas discussões temáticas, né? Primeiro semestre a gente discutiu alguns temas, como gestão de resíduos, saneamento, segurança alimentar, enfim. Agora a gente vai retomar essas discussões. Hoje o tema é qualidade do ar, e aí nós estamos com dois convidados, que a Bárbara é maravilhosa, nossa ex-coordenadora, conseguiu. A Evangelina e o Walter, e eu acho que eu vou deixar, eu não sei se vocês já combinaram a ordem. O microfone está desligado, Walter. Acho que a gente vai fazer um jogral, né, Vanja? Um jogral. Então fiquem à vontade, acho que podem começar. Você quer se apresentar? Vamos se apresentar rapidinho, Vanja? Pode se apresentar. Pode falar primeiro. Eu sou o Walter, eu sou o coordenador de Clima e Cidades do WRI Brasil. Eu sou economista e cientista ambiental, academicamente. Trabalho com mudanças climáticas nos últimos 13 anos. Tenho experiência em setor público, setor privado, terceiro setor. Conheço o engajamento de outros carnavais literais e metafóricos de muitos anos atrás. É um prazer estar aqui com vocês. Estou coordenando um estudo que vai ser publicado em janeiro, que a gente está chamando do Estado da Qualidade do Ar no Brasil, que traz vários autores, eu acho que as principais cabeças de qualidade do ar do Brasil, e inclusive é uma honra ter a própria Vanja como autora do nosso estudo, para contar um pouco do todo, o que é o todo da qualidade do ar do Brasil, e de certa forma vocês estão tendo um preview assim, de algumas coisas que estão lá no estudo, um pouco das coisas que a gente trouxe lá, e eu vou trazer, e eu acho que a Vanja muito mais do que está lá, vamos trazer informações para vocês, é um super prazer estar aqui. Vanja. Oi, eu sou Evangelina, eu sou médica, eu idealizei e dirijo o Instituto de Saúde e Sustentabilidade. A nossa missão, ela basicamente hoje é o ar que você respira, a gente defende essa causa dentro da urgência climática, mas a gente também atua com projetos na área de saúde em geral, com sustentabilidade. E é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Então, espero que a gente possa passar para vocês os principais conceitos de poluição do ar, e acho que é bacana, acho que se permite assim, né, que vocês possam também perguntar, interagir, para não ficar só uma fala minha e do Walter. Mas é um prazer, então. Eu também prefiro assim, pessoal. Se tiverem dúvidas, questionamentos, apontem, mandem mensagens aqui ou podem parar. Não sei se os organizadores que me digam. Eu também prefiro que seja um pouco mais interativo. Como vocês preferirem, fiquem à vontade. E agradecer novamente a presença dos dois. Então, vamos de interação, gente, por favor. Então, deixa eu começar. Bom, vocês conhecem bastante de clima, né? Vocês trabalham nessa área de mudanças climáticas, vocês têm um pouco desse conhecimento, então, sobre a atmosfera terrestre, né? Tudo começa ali, a atmosfera terrestre ela é composta principalmente por nitrogênio e oxigênio, e durante milhões e milhões de anos da existência da Terra, essa atmosfera ela encontrou um equilíbrio químico que permitiu que a vida pudesse florescer na Terra. Existem outros gases, fora dois de menores concentrações, como o ozônio, o metano, os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre, os gases de efeito estufa. E todos esses gases, em suas diferentes concentrações, contribuem para a existência da vida da Terra. Só que quando alguns deles começam a ter uma presença um pouco maior, uma concentração um pouco maior na atmosfera, a gente começa a ter problemas e distúrbios, tanto climáticos quanto na própria interface com a vida na Terra, seja ela humana, seja ela fauna e flora. Então,
os poluentes, quando a gente começa a ter alguns excessos de alguns desses gases, a gente começa a ter uma interação muito grande entre esses diferentes poluentes, suas fontes de emissão, e o impacto que eles têm nas pessoas. A gente classifica esses poluentes de duas formas. Primeiro, a gente tem os poluentes primários, que são aqueles que são emitidos diretamente para a atmosfera, a partir de algumas fontes, e alguns que são secundários, quando eles são formados na atmosfera a partir do que a gente chama de precursores. Um precursor, acho que o principal exemplo é o ozônio troposférico, o principal secundário é o ozônio troposférico, que forma a partir de certos precursores, e o ozônio é um poluente que pode estar causando aí vários impactos nas pessoas e plantas e animais e tudo mais. Mas a principal fonte, ou a grande fonte dos poluentes com os quais a gente lida, especialmente em cidades, vem de processos de queimas, incluindo os gases de efeito estufa, claro, mas tem vários poluentes que vêm desses processos de queimas, especialmente de queima de combustíveis fósseis. Então, no processo de queima, a gente tem emissão de monóxido de carbono, a gente tem compostos orgânicos voláteis, a gente tem o dióxido de carbono, que vocês conhecem muito bem, a gente tem óxidos de nitrogênio e outros compostos, como materiais particulados, que a gente chama de PM, né, de diferentes tamanhos, né, o material particulado inalável, que é o PM10, e o material particulado fino, que é o PM2.5, e o carbono negro, que é o black carbon, que são partículas compostas de carbono elementar, que também conta como um poluente super importante. E esses poluentes, eles saem das suas diferentes fontes, eles passam por transformações químicas na atmosfera, aqueles que passam, especialmente através de reação da luz do sol, como foi o exemplo do ozônio, e com interações com o clima e interações com a topografia, então vales, montanhas, a topografia da própria cidade, eles chegam até ambientes e pessoas e acabam tendo um impacto relevante nessas populações e nesses ecossistemas. A gente vai falar um pouco sobre, então, quais são algumas dessas fontes, quais são esses impactos, e a gente vai falar um pouco das legislações vigentes no Brasil para lidar com isso. Vanja, falei alguma bobagem? Não falou não. Então, tá bom. Deixa eu só complementar o que ele falou um pouquinho sobre os poluentes. A gente tem como um poluente muito danoso à saúde o material particulado. Na verdade, o material particulado é como se fosse uma poeira muito, muito, muito fina. E até 10 micrômetros de tamanho, que é 100 vezes mais fino que o fio de cabelo, nós temos... ele é importante por quê? Porque ele entra na árvore respiratória. E quanto menor ele for, abaixo de 2,5 micras, ele chega até a porção mais distal do pulmão. De 2,5 a 10 micras, ele fica mais ou menos entre, não sei se vocês se lembram, né, das aulas de biologia da escola, mas a gente tem uma árvore brônquica. Depois dos brônquios principais, a gente entra com os brônquios, vamos dizer, antes dos terminais, para chegar em alvéolo, onde tem a troca gasosa. O alvéolo, ele então, exatamente, ele está no pulmão e é onde passam os capilares mais finos, passa o sangue para fazer a troca gasosa. E o que acontece? Aqueles que são abaixo de 2,5 micras, eles chegam até a porção mais distal, que é o alvéolo. Então, ele não vai, além dele causar vamos dizer, uma inflamação local, que isso cronicamente pode até vir a se tornar o câncer de pulmão, então ele é carcinogênico, o próprio material particulado, esse poluente é carcinogênico, ou seja, ele dá origem ao câncer de pulmão, mas mais do que isso, ou além disso, ele entra na circulação sanguínea direto nesse epitélio capilar, onde tem o alvéolo. Por si só ele entra na corrente sanguínea, indo causar os danos principais. E 80% dos danos do material particulado, ele é cardiovascular, não é pulmonar, justamente porque ele entra na corrente sanguínea. Já na corrente sanguínea, ele vai causar todo um processo inflamatório que libera uma série de toxinas
que são as que vão causar fenômenos tromboembólicos, formar trombos. Então, ele desencadeia aquela cascata, né, de formação de trombos dentro do próprio vaso sanguíneo. E aí pode levar ao infarto, pode levar à arritmia do coração, infarto, formação de trombo, que é justamente o que a gente tem, tanto de dano a nível de coração, mas também cerebral, né? Que é o AVC, acidente vascular cerebral, que nada mais é do que o próprio trombo dentro do cérebro, que é o famoso derrame cerebral que todo mundo conhece. Então, o maior dano é em relação à parte cardiovascular, mas sem dúvida nenhuma, óbvio que ocorre no pulmão. Então, 20% dos efeitos dele ocorrem no pulmão, e aí a gente tem o câncer do pulmão, mas tem todas as doenças respiratórias, tanto obstrutivas crônicas, que é o DPOC, que a gente tanto fala, que é a bronquite, a asma, o enfisema, quanto também o fato dele causar uma inflamação, ele facilita a infecção. Então, só para vocês terem uma ideia, nas crianças, 50% da carga global de pneumonia, quer dizer, 50% da gravidade de pneumonia e morte está relacionada à poluição do ar por material particulado. E o segundo poluente mais importante é o ozônio, que é secundário, como o Walter falou, mas aí o ozônio ele tem mais um efeito a nível pulmonar. Então, é importante ter isso em mente, que é justamente os danos que a gente vai ter na saúde, esses são os principais, mas tem muitos outros, não só esses, né? Eu já vou falar, então, quais são, por exemplo, nas crianças, as crianças, elas estão mais expostas à poluição do ar por uma série de fatores, elas são mais sensíveis, vulneráveis, né, às questões de doenças que predispõem essas crianças a vários danos. Então, não só a nível pulmonar, mas até o desenvolvimento da função pulmonar, por exemplo, o desenvolvimento cognitivo da criança. Então, tem um efeito cerebral também na criança relacionado a isso. A pneumonia, como eu já disse, é a primeira causa de morte, vamos dizer, em crianças, principalmente até 5 anos de idade, né? 50% delas relacionada à poluição do ar. Mas as crianças até mesmo antes de nascerem, quer dizer, uma mulher grávida, por conta desse efeito cardiovascular, o próprio material particulado na circulação sanguínea chega na placenta, causa danos na placenta e vai levar a um retardo do desenvolvimento intrauterino. Então, a criança pode nascer prematura devido à poluição do ar, pode ter um retardo de crescimento e crescer menor também, ter o baixo peso, e até o óbito fetal e a morte, e até logo a morte neonatal, logo após o nascimento. Então, os efeitos são muito danosos em vários aspectos e várias doenças. A gente sabe que está relacionado ao diabetes, ao câncer de bexiga, quase provado ao câncer de mama, mas ainda não totalmente, mas esse é o caminho, a gente acredita que existe, de fato, o fator ambiental da poluição do ar relacionado ao câncer de mama e câncer de doenças hematopoéticas, que são das células sanguíneas. Alguém tem alguma dúvida sobre o efeito, sobre doença? Quer fazer alguma pergunta especificamente? Não? Então segue. Eu tenho. Desculpa, estava travando aqui. Nossa, eu acho demais, assim, esse tema. É uma coisa que eu estudei, mas que ainda assim parece que tem muita coisa nova. E uma das coisas que eu tinha estudado era sobre poluentes emergentes na matriz de água e solo. Isso existe para a atmosfera também? Essa questão dos poluentes emergentes e os efeitos na saúde? Quais poluentes emergentes você se refere? Aqueles que mexem com o sistema dos hormônios, esqueci o nome técnico. Não, na atmosfera não, mas o próprio material particulado, como eu falei, ele pode ter um efeito. Por exemplo, no caso de homens, a gente tem uma diminuição da espermogênese, quer dizer, da formação do espermatozoide, tem a diminuição da fertilidade,
existe uma hipótese de que o material particulado esteja relacionado também até a endometriose, por exemplo, né? Mas o que você se refere, esses poluentes, eles são, por exemplo, aqueles que mimetizam o hormônio, né? Como, por exemplo, aqueles de origem de plástico, tal, que eles daí são eliminados na água, e a pessoa, ao beber ou isso no solo, né, essas micropartículas, inclusive, podem levar a danos endócrinos. Mas ele não está presente no ar, isso não. Obrigada. Nada. Bom, então deixa eu pegar um gancho aqui e falar rapidamente sobre de onde vêm esses poluentes, né? Eu acho que é importante a gente só rapidamente passar por isso. Globalmente, a principal fonte desses poluentes, e tanto desses poluentes quanto de gases de efeito estufa, é a geração de energia através da queima de combustíveis fósseis líquidos, então a gente está falando de gasolina, diesel, óleo combustível, quanto os sólidos, então a gente está falando carvão e às vezes até resíduos. O Brasil, ele não tem um inventário nacional de poluentes locais, que outros países têm. Mas a gente, a academia brasileira concorda de que a principal fonte dos poluentes atmosféricos no Brasil hoje são o setor de transporte, seguido pelos processos industriais e queima de biomassa. Então a gente está falando de 3 áreas que são críticas para a questão de poluição local e que também a gente sabe que são críticas para a questão de mudanças climáticas. Então, na parte de transportes, né, a queima tanto de combustíveis fósseis, mas aí eu acho que é super relevante mencionar que também a queima de biocombustíveis também é uma fonte importante de poluentes locais. Aí é uma diferença que a gente tem da questão climática. Queimar etanol, você está soltando precursor de ozônio na atmosfera. Queimar biodiesel, você está emitindo material particulado para a atmosfera. Então, embora a questão do biocombustíveis eles resolvam a parte climática, eles não estão resolvendo necessariamente aqui a parte de qualidade do ar, né? Então, o transporte, o que é o problema? E a gente está falando de transporte rodoviário, a gente está falando desse modal, a gente está falando de carro, moto, ônibus e caminhão. A gente está falando... E aí tem algumas considerações, né? Eu acho que a primeira consideração é a dependência que nós temos como uma sociedade brasileira do modal rodoviário, tanto para o transporte de pessoas dentro de uma cidade, então o uso do carro como principal meio de transporte, né? O transporte motorizado individual e o crescente uso das motos. Do outro lado do transporte de cargas, o uso do caminhão como principal fonte de transporte de carga no Brasil. A gente está falando nessa carga que a gente chama de, sei lá, carga normal, eu não estou falando sobre carga de exportação, não estou falando de commodities. Quando a gente vai olhar a carga que a gente consome no nosso dia a dia, mais de 80% de toda a carga no Brasil, ela é transportada via caminhão. O trem ele é mais exclusivo para olhar outras coisas, soja, minério de ferro. Então a gente tem uma dependência do carro, por um lado do transporte de passageiros, e por outro lado a gente tem um transporte, uma dependência do caminhão para o transporte de carga. E a gente está então emitindo poluentes na atmosfera, especialmente em grandes centros urbanos. O segundo ponto é que a tecnologia desses veículos ela é defasada. A gente pode falar que ela é defasada, né, Evangelina? Considerando o que existe no resto do mundo, considerando os padrões veiculares que são utilizados do ponto de vista tecnológico, tanto para carro, quanto para caminhão, quanto para ônibus, o Brasil ele mantém uma defasagem muito grande, certamente em relação a países desenvolvidos, mas também em relação a países em desenvolvimento. Vocês talvez acompanhem de uma forma ou outra a discussão do PROCONV, né? PROCONV, padrão do PROCONV, é que o Brasil continua atrasando com grande frequência e tem uma atual proposta ainda na mesa para atrasar mais ainda a transição dos novos veículos que estão sendo produzidos no Brasil para tecnologias mais novas, tecnologias que são menos emissoras, tecnologias que causam menos impacto à saúde. A Evangelina tem trabalhado bastante com isso nos últimos anos, então, Anja. Posso complementar só dizendo o seguinte: o PROCONV é o Programa de Controle de Poluição Veicular, é um dos
melhores programas que a gente tem em relação à poluição veicular, de combate à poluição no Brasil. Ele surgiu na década de 80, entre 80 e 90, e ele é o programa que mais reduziu os poluentes, que são os poluentes de origem veicular, como o Walter estava explicando. E são várias fases, agora a gente está na fase 7, deveria ter mudado para a fase 8, que nada mais é, basicamente, em relação aos transportes pesados, é colocar um filtro que filtra o material particulado. Só para vocês terem ideia, esse filtro, então a gente está falando de tecnologia, né, mecânica, tecnologia de veículos. Esse filtro chega a filtrar 85% do material particulado emitido pelo caminhão ou pelo ônibus. Então, ele é muito importante na redução de emissões. E os Estados Unidos e Europa, eles já têm essa nova tecnologia há 12 anos. E isso já faz mais de 4 anos que a gente vem discutindo a mudança dessa fase no Conselho Nacional do Meio Ambiente, a indústria sempre atrasando, e agora, em 2018, a gente conseguiu fechar a mudança dessa fase para a fase 8 no Brasil, que corresponde ao Euro 6, a fase da Europa número 6, ela é bem conhecida como Euro 6. A gente conseguiu que houvesse a mudança para veículos pesados em 2023. E esse ano, com a pandemia, a indústria ela está tentando postergar o ano, exatamente a mudança, né, dessa fase, para mais 2 anos, alegando que na pandemia eles tiveram, vamos dizer, falta de pessoas, etc., para que pudessem cumprir. E a gente está, essa coalizão Respirar, as organizações, justamente trabalhando no sentido de que isso não ocorra. Então, sem dúvida nenhuma, a origem veicular é muito importante. Mas a gente tem também, né, Walter, eu não sei se a hora que eu saí um pouquinho, que eu fui levar minha cachorrinha que estava chorando, se não sei se ela está com problema de coluna e ela começou a chorar, mas enfim, eu não sei se você falou na hora que eu saí, mas não sei se você falou das queimadas, né? Eu só queria complementar, você falou? Não, eu vou chegar lá. Eu só falei de transporte. Tá bom, então é isso. O Proconv é isso, a gente está aí justamente nessa discussão para que não ocorra que se postergue, porque toda vez, o que a gente sabe é o seguinte, os estudos mostraram que o atraso de 1 ano leva a 10 mil mortes por ano desse atraso. Não, eu não falei certo, 4.500 mortes por ano é o que leva no Brasil inteiro o atraso da fase do Proconv. É isso aí. Muito para se falar sobre esse tema. A gente podia ter 1 hora de conversa só sobre transporte e o setor automobilístico no Brasil. Mas acho que a segunda fonte que é super relevante a gente mencionar são as queimadas. A queima de biomassa, vias criminosas e não criminosas, é uma fonte super importante e crescente no Brasil. Quem tiver mais interesse, o IPAM tem muitos dados, eles têm acompanhado bastante essa discussão de queimadas e estão entrando nessa interface da discussão sobre queimadas e poluição e impactos na saúde. Os níveis de poluição, por exemplo, na Amazônia, em termos de PM10, eles chegam a 500 microgramas por metro cúbico, ou seja, eles são 25 vezes mais do que a média normal da região. E 2 a 3 vezes maior do que é encontrado na cidade de São Paulo dentro de um dia de estado de alerta. Então, a gente está falando de um nível muito alto de emissões e de poluição local em cidades que são afetadas por queimadas. Tem um estudo muito interessante que a Human Rights Watch, o IPAM e o IEPS, que são essas duas últimas são 2 instituições brasileiras, fizeram esse ano, olhando o número de internações respiratórias na região amazônica, que foram mais de 2.000, onde 20% delas foram bebês, 50% delas foram pessoas mais de 60 anos. E esses números são super subreportados, né? A gente está falando, então, de queimadas numa região com pouca infraestrutura,
de saúde pública, com pouco acesso. Então, é um tema que está começando a aparecer mais, não queimadas, mas essa relação das queimadas com a qualidade do ar. E toca muito numa questão de desigualdade, né? A gente está falando de uma desigualdade territorial, a gente tem conversado com algumas prefeitas da região amazônica que têm falado que isso é um problema de carga no sistema de saúde que é muito grande. A gente teve uma apresentação do secretário de Meio Ambiente de Rio Branco, no Acre, que falou do nível de problema que isso chega a ser para a região. E tudo isso tem por trás uma discussão muito grande, muito maior, muito mais complexa do que esse tema nesse sentido, que é o porquê dessas queimadas, onde elas estão acontecendo, controlar. Hoje, não sei se vocês viram os números atualizados do desmatamento subiram, isso está super relacionado com queimadas. Então, queimadas acaba sendo um tópico à parte, regionalizado quando a gente fala de florestas, um pouco mais amplo quando a gente fala de queimadas em beiras de estrada, em terrenos baldios, que acabam acontecendo também nos períodos de seca no Brasil. Eu sou do interior de Minas Gerais e eu sei como a minha cidade fica em absoluta crise quando começa esse período de queimadas. Um tema de crescente importância que a gente tem que começar a prestar atenção também. Um terceiro tópico, que tem uma caixinha que a gente chama de outros, que eu acho que é importante mencionar, é que, a queima de lenha dentro de casa aumentou muito no Brasil nos últimos anos, expondo famílias inteiras, acho que especialmente crianças e mulheres e idosos que têm a tendência de ficar mais dentro de casa, que passam mais tempo dentro de casa, de acordo com o IBGE, expostas a material particulado. Então, é um problema grande e crescente no Brasil e tem a ver com a queda da renda. Então, o gás fica mais caro, as pessoas substituem pela queima de lenha, pela queima de biomassa dentro de casa, e a gente tem, então, o que a gente chama de indoor air pollution, poluição interna, não sei qual que seria uma tradução, ninguém nunca me dá uma tradução boa para indoor air pollution, mas a poluição do ar interna dentro de casas brasileiras. E queima de lixo. Queima de lixo, especialmente em terrenos baldios, acaba também sendo um problema no Brasil, um problema urbano, e que acaba afetando diversas regiões, especialmente regiões de baixa renda, onde o controle em relação a isso acaba sendo menor. E, por fim, como a Vanja já havia mencionado, e por fim, eu acho que tem uma outra fonte que é importante a gente mencionar, que a gente coloca mais ou menos junto, que são as indústrias e a geração de energia. Ao redor do mundo, a geração de energia é uma fonte muito importante de poluição local. No Brasil, isso não é o caso, porque a matriz energética do Brasil ela é relativamente limpa, embora isso aconteça, acho que existe um aumento no uso de gás natural, de queima de gás natural na matriz energética brasileira, que é importante prestar atenção e que gera algum nível de poluição local, mas o principal sempre é o carvão. Então, quando a gente vê os problemas de poluição do ar na China, na Índia, na Indonésia, especialmente ao redor de Jacarta, a gente está falando de carvão. E o Brasil quase não queima carvão para geração de energia elétrica, então isso acaba não sendo um problema tão grande para o Brasil. Mas a indústria é um problema crescente, é um problema existente no Brasil e que foi o problema que deu origem a toda a discussão de qualidade do ar no país. Eu acho que todo mundo que está aqui é jovem demais, com exceção da Vanja e eu, para lembrar de Cubatão como sendo um grande problema, mas talvez vocês já tenham ouvido falar que no processo de industrialização brasileira, década de 60, 70, populações, especialmente em cidades, começaram a sofrer problemas de saúde, especialmente aquelas que moravam próximas às indústrias. E eu acho que tem esse caso super emblemático, que foi Cubatão, na região da Baixada Santista, aqui de São Paulo, que virou um problema global, dizendo que era a cidade mais poluída do mundo, né? Problemas grandes de chuva ácida, alguns casos de saúde muito sérios por causa de contaminação por chumbo, enfim. Então, Cubatão foi um problema muito grande. Então, a indústria foi a razão pela qual muito começou-se a ser feito em termos de legislação e controle de poluição do ar no Brasil. A partir disso, criou-se a CETESB em São Paulo, que eu acho que é a grande referência brasileira em termos técnicos para o controle de poluição do ar. E a partir disso deu-se a construção das políticas nacionais, sobre as quais a gente vai começar a falar já já.
Mas a indústria tem muito controle em relação à poluição do ar em indústria, especialmente através do licenciamento ambiental, o uso de tecnologias mínimas, de padrões tecnológicos específicos para determinados setores industriais. Então, eu diria que de todas essas fontes, e a Vanja pode me corrigir se eu estiver errado, a mais bem controlada no Brasil é a indústria, que foi a origem disso tudo. Era um pouco fácil você controlar, da perspectiva que são fontes fixas, você sabe onde elas estão. Para você ter essas indústrias funcionando, você precisa passar pelo licenciamento ambiental. Então a gente conseguiu construir de uma maneira ou outra um arcabouço legal, jurídico, de uma governança muito boa para conseguir controlar a poluição advinda das indústrias pelo Brasil. O mesmo não acontece com todas essas outras fontes que eu falei, que é uma das razões que eu até diria que a legislação brasileira está muito defasada. Ela consegue olhar muito bem para a indústria, mas ela não consegue olhar para esses pontos um pouco mais complexos. Vanja, você quer falar um pouco mais sobre saúde? Você já falou... Eu vou complementar um pouco o Walter, Boa. só complementando um pouco essa história que ele contou. Antes disso, no mundo, né, na década de 50 e 60, ocorreram episódios muito graves de poluição do ar, e também ligados à indústria, né, principalmente a indústrias no início da era industrial, e que chamou muita atenção. Então, teve um episódio em Londres, em 1952, que eu não sei se vocês ouviram falar, mas foi aquele que deu aquela, eles chamam de smoke fog, né, que deu aquela neblina, era uma neblina escura, né, que nada mais era do que uma grande quantidade de fuligem, na verdade. E aí morreram 4 a 12 mil pessoas em muito pouco tempo. Isso chamou muito a atenção no mundo, e foi por conta desse episódio, principalmente, que se levou aos Estados Unidos e à Inglaterra, principalmente, né, a promulgarem as primeiras leis em relação a isso. E daí isso chamou a atenção. Logo em seguida, agora do lado da medicina, muitos estudos foram feitos, estudos epidemiológicos que estudaram, analisaram os efeitos da poluição do ar na saúde. Então, quais eram os efeitos, quantas pessoas eram acometidas, qual era a dose, né? A gente sabe que o adoecimento em relação a algo exógeno tem a ver tanto com a dose e o tempo de exposição. Então, começaram os primeiros estudos em relação a isso, né? Exposição humana à poluição do ar, né? E aí, vários estudos começaram a constatar esses efeitos. E aí, depois disso, isso foi na década de 80 e 90, principalmente, e aí, em 2005, a Organização Mundial de Saúde lançou o primeiro guia de poluição do ar, de qualidade do ar, e nesse guia, além dele trazer muito conhecimento a respeito, e, assim, na verdade, trazer todos os estudos que até o momento existiam, e muito conhecimento acerca do tema, né? Eles fizeram algo que foi muito importante, que foi determinar vamos dizer assim, a dose ou a dose próxima que levava ao adoecimento, né? Então, a dose de exposição a um determinado poluente e o que isso causava para a saúde. Então, eles trouxeram a primeira, vamos dizer, quantitativamente, os primeiros números do que dose que, de fato, a poluição do ar iria acarretar, ou seja, trouxeram um valor de segurança, quer dizer, a partir de uma determinada concentração de um poluente, as pessoas passavam a ficar doentes, e, por segurança, a concentração de poluentes não deveria ultrapassar um determinado índice, né, de concentração de poluentes. E foram esses índices que depois deram origem aos padrões de qualidade do ar, que é uma ferramenta de gestão, que justamente os órgãos ambientais têm que olhar para o ar, a concentração dos poluentes, e dizer, bom, a partir disso nós temos que reduzir as emissões porque isso é danoso para a população. E é claro que a população não vai sofrer igual do mesmo modo, né, a todos esses poluentes exógenos. Alguns são mais sensíveis, outros menos. Quem são os mais sensíveis? Geralmente as crianças e os idosos,
ou aqueles mais desfavorecidos do ponto de vista socioeconômico, que já têm uma saúde mais comprometida, ou menos acesso à saúde, aí podem ser vários motivos, mas esses são os grupos populacionais que mais, vamos dizer, têm propensão a ficar doentes. Então, esses são os primeiros grupos. Então, essa dose também é determinada desde os grupos mais sensíveis até para adultos. E, por conta disso, consequentemente, os padrões também. Então, existem padrões que são recomendados para, pelo menos para uma parte da população e depois para 80%, 90% da população. É importante essa noção porque a ferramenta de gestão dos padrões de qualidade de ar serão importantes nesse sentido. Mas, claro, não adianta a gente saber qual é o nível de segurança de concentração se a gente não conhece qual é a concentração do ar. Então, daí, dizendo isso, o quanto que é importante o monitoramento da qualidade do ar. Então, se você não monitora, você não tem o diagnóstico. Se você não tem o diagnóstico, você não pode fazer o tratamento. Então, fazendo uma analogia à doença e tratamento, nem prevenção e nem tratamento. Então, o que o órgão ambiental tem que fazer? Ele tem que prevenir as emissões, reduzir as emissões, que seria o tratamento, ou outros, por exemplo, mudar um modo de energia num determinado local, ou do transporte, enfim, para que possa haver a redução da emissão. Então, isso é a base, né, para você fazer o controle da poluição do ar. E o monitoramento no Brasil, ele é muito escasso. Vamos dizer assim, que há 5, talvez, estados que monitoram melhor a qualidade do ar, talvez 6, que são os 4 estados do Sudeste, e 2 do Sul, que é Paraná e Rio Grande do Sul. Santa Catarina não realiza. Os outros realizam muito mal. Realizam poucos poluentes, poucos locais, ou utilizam equipamentos de indústrias para fazer monitoramento. Mas, se você for contar um pouco que cada um faz, a gente pode dizer que nós temos 11 estados, 11 unidades federativas, porque contando Brasília, né, a capital, aí a gente tem 11 unidades federativas que realizam monitoramento só e mais nada. Então, é bastante precário o monitoramento no Brasil, até porque os 11 não realizam bem o monitoramento. Quem realiza bem, na verdade, são os 4 estados, esses 5 e 6 estados que eu falei. Mas, e aí isso é um problema do ponto de vista, né, do Brasil como um todo. Então, ainda há um longo caminho a ser percorrido para se fazer um monitoramento para que se possa ter uma gestão adequada. Então, eu acho que é só um ponto super simbólico, né, Vanja? Eu acho que a base da discussão de qualidade do ar, ela é científica, né? Então, acho que a gente tem que ressaltar muito isso. O que tem tudo por trás dessa discussão é ciência atmosférica, na parte da medicina, e a conexão, e o que conecta a ciência com a política pública, né, o que permite a gente controlar isso, porque o nosso objetivo sempre é reduzir o impacto humano, o impacto nos ecossistemas, são dados. É a ciência de dados. A gente vai para esse lado do monitoramento, a gente vai desse lado da modelagem, a gente vai para o lado da análise, e essas coisas, elas são casadas, elas não podem ser separadas, e isso permite com que a gente faça e abra espaços de diálogo que são também muito, muito importantes. A gente fala muito sobre o impacto na saúde, existe o impacto na economia, para grupos e pessoas que têm interesse nessa narrativa de economia. A gente pode falar tanto do custo para a saúde pública, a gente pode falar por o custo em termos de perda de produtividade, a gente pode falar do impacto que a perda cognitiva em crianças tem na economia do futuro daquele país ou daquela região. Então, tem um pedaço muito importante aí econômico que também se conecta com essa discussão e que é importante no convencimento e na construção de políticas públicas, na obtenção de recursos financeiros de orçamento público e tudo mais. E tem um outro componente que é importante mencionar, que é a parte de clima, né? Porque existem vários poluentes locais que também são poluentes climáticos. E aí eu acho que vale mencionar o ozônio e o black carbon. Black carbon, que é esse faz parte da família dos materiais particulados. Esses dois são
também poluentes climáticos, um tipo diferente de poluente climático, que a gente chama de poluente climático de vida curta. Porque embora a gente possa ter, a gente tem poluentes que ficam de centenas até milhares de anos na atmosfera, a gente tem gases de efeito estufa que ficam de centenas a milhares de anos na atmosfera, a gente tem alguns gases que ficam poucos anos. E esse é o caso, por exemplo, do ozônio e do carbono negro, que são dois poluentes climáticos que também têm esse impacto na poluição atmosférica que a gente está discutindo. E a outra parte da discussão climática é que, como eu já mencionei, a mesma fonte que trabalha com qualidade, que emite poluição local, poluição do ar, que tem um impacto na qualidade do ar, são as fontes que estão emitindo gases de efeito estufa. Então, se a gente resolve o problema do transporte, se a gente tem mais transporte público, se a gente muda a tecnologia para um transporte público elétrico, se a gente tem mais pessoas andando de bicicleta, se a gente tem menos queimada, se a gente tem menos desmatamento, se a gente está queimando menos lixo, a gente está emitindo menos gases de efeito estufa, a gente está mitigando, por um lado, e a gente também está reduzindo a poluição local, então a gente está melhorando a qualidade do ar e tendo um impacto positivo na vida das pessoas. Então isso é super importante. E o Brasil tem um arcabouço, né, Vange? O Brasil tem um arcabouço que quando a gente discute ele, a gente já pode começar dizendo que ele é frágil, porque a maior parte do arcabouço brasileiro que controla a poluição do ar e que contribui para a melhoria da qualidade do ar, ele é infralegal. E ele existe dentro de programas normalmente existentes dentro do CONAMA e que não tem necessariamente um poder de lei, então tem toda uma fragilidade jurídica em cima deles. O principal que a gente tem é o programa, é o PRONAR, é o Programa Nacional de Controle da Qualidade do Ar, que entrou em vigor em 1989, e que define níveis de emissão de poluentes para cada um dos principais poluentes. Ele determina, então, esses padrões de qualidade do ar. Ele dá todos os elementos para uma política de zoneamento de território que permite um maior controle de qualidade do ar. Ele dá as diretrizes de monitoramento. Ele diz que deve ser feito um inventário nacional de qualidade do ar, mas a gente já está aí há mais de 30 anos esperando e ele nunca aconteceu, embora a gente tenha, por exemplo, lá o inventário de transporte rodoviário. Isso a gente tem, o transporte aéreo a gente tem, mas a gente não tem esse inventário nacional. E os padrões de qualidade do ar são uma coisa muito importante. E ninguém melhor para falar sobre isso do que a Vanja, bem melhor do que eu. Bom, eu já comecei a falar um pouco, né? Falei do conceito dos padrões de qualidade do ar, mas os padrões, o primeiro dispositivo do PRONAR, o PRONAR é de 89, os padrões foram definidos em 1990, um ano depois. E desde então eles não tinham sido atualizados ainda, mesmo com a publicação da OMS que eu falei para vocês em 2005, que definiu as concentrações de segurança do ponto de vista da saúde em relação aos poluentes. Então, mesmo com essa publicação da OMS em 2005, então faz 15 anos, né, ele ainda não tinha sido atualizado. Ele foi atualizado no CONAMA, aí a resolução que era 03/90 passou a ser a 491/18, mas ele foi atualizado de uma forma que acaba tornando essa resolução ineficiente, tanto que a partir da resolução nasceu uma ação de inconstitucionalidade em 2019, né, e em curso até hoje para ser analisada no Supremo Tribunal Federal, que foi a Raquel Dodge, na época, que entrou com essa ação de inconstitucionalidade. Por quê? Porque, embora tenha havido a atualização de acordo com os preceitos da OMS, não definiram prazos para a mudança do padrão. Então, ainda ele é muito alto. Então, existem padrões de qualidade do ar que estão acima do dobro do que a OMS defende. Então, por exemplo, o material particulado, que a gente falou um pouco aqui,
o material particulado 10, hoje o padrão é 120 microgramas por metro cúbico, e a concentração de segurança para a OMS é 50, ou seja, mais do que o dobro. Ele é acima do dobro. Então, no Brasil, segundo a lei, é possível o brasileiro respirar mais que o dobro em 24 horas de concentração daquele poluente do que é preconizado em termos de segurança à saúde. E aí a gente tem trabalhado muito nisso, principalmente nós que somos uma organização de saúde, porque esse é um dos pontos mais, vamos dizer, talvez principais em termos de lei, para que a gente consiga conferir, ter uma segurança em relação à saúde. E aí, como o Walter já explicou para vocês também, as diversas fontes de poluição do ar, não existe um bom controle de emissões de poluentes hoje, né? Talvez o melhor seja da indústria mesmo, por conta desses mecanismos, como ele disse, do licenciamento. Mas veja que dificuldade, eu vou dar um exemplo em relação ao licenciamento. Na resolução que foi atualizada, o licenciamento das indústrias ele é feito a partir do padrão vigente, ou seja, no exemplo que eu dei, baseado no 120, ou seja, no dobro do que poderia ser. Então, ainda assim, mesmo o licenciamento ele é feito, vamos dizer, já de acordo com critérios de um ar poluído, porque ele segue o que é vigente na lei, esse maior poluente. E a gente não tem prazo para a gente chegar no valor que seria correto, né, para salvaguarda da saúde. Enquanto isso, as pessoas adoecem muito e morrem, né, têm suas vidas ceifadas precocemente. Então, por exemplo, em São Paulo, a gente tem na cidade de São Paulo 4.000 mortes anualmente, isso é mais do que o triplo de câncer de mama, o dobro de AIDS, por exemplo, e mais do que ainda acidente de trânsito, de tráfego. Isso para a cidade de São Paulo. A nível de estado, a gente chega a 10.000 mortes, basicamente, anuais. Então, se você pensar que uma resolução que não tem prazo, ou que esteja há 15 anos defasada, pelo menos de quando foi publicada a OMS, a gente tem 10 anos aí de 10.000 mortes por ano, é quase que 100.000 pessoas que morreram. Imagine uma cidade de 100.000 pessoas, né, sendo dizimada. Não é pouco. Mas é aquilo que a gente sempre fala, é difícil, porque o ar é invisível, a poluição do ar é invisível, você se recusa a tomar um copo de água suja, mas você não percebe e nem tem a opção, né? Por exemplo, a água, você pode comprar uma água engarrafada, por exemplo, filtrar a água, o ar você não tem essa opção. Então, as pessoas se acostumam mais, né? A viver num ambiente que é poluído. E é importante a gente saber, porque aquelas que são doentes, por exemplo, uma pessoa que tem asma, ela precisa morar num lugar que tenha um ar menos poluído, né? E assim por diante. Mas nem sempre esse dado também é disponível. Então, assim, o Walter falou do PRONAR, que determinou o monitoramento. O PRONAR, na verdade, ele vem para redução de emissões. Ele é um programa para redução de emissões, mas ele determinou que tivesse o monitoramento. Eu já falei para vocês como é o monitoramento no Brasil, é precário. Aí determinou os padrões de qualidade do ar. Eu já expliquei para vocês que o padrão de qualidade do ar também é muito alto, é precário no Brasil. Então, o combate à poluição do ar, diferente do da água, e do solo, não vou dizer porque o solo ainda também, eu acho que é bastante atrasado, mas do ar é o maior de todos, sem dúvida nenhuma. E o ar, ele tem um enorme efeito sobre a saúde das pessoas, mas é imperceptível, e as pessoas respiram o ar, mas elas vão adoecer depois de um tempo, né? Então, é mais complicada essa luta em relação à melhoria da qualidade do ar. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tenho 2 perguntas. É um pouco de iniciante, tá? Com relação à arborização urbana, se ela realmente ajuda nessa questão. Muito,
Muito, É, ajuda porque eu muito. ouvi falar daquele negócio dos compostos orgânicos, Isso, depende. né? Depende. Você pode ter áreas onde você tem uma concentração mais alta de compostos voláteis, que são precursores de ozônio. Então, você pode ter em alguma parte do dia que foi em regiões arborizadas uma quantidade mais alta de ozônio troposférico. Então, você tem alguns lugares que tem umas políticas um pouco mais avançadas que a nossa, que vão passar para os cidadãos, por exemplo, eles fazem Cidade do México. Eles conseguem fazer previsão. Eles sabem como é que vai estar a qualidade do ar nas próximas 24, 48 horas. E todo mundo tem um aplicativozinho que você tem um score seu, pessoal, de quão vulnerável você é a questões respiratórias versus qualidade do ar. Então, se você, por exemplo, é asmático, se você tem um problema, você vai ter uma nota alta, e aí, dependendo da previsão, o governo vai te mandar uns avisos de tipo, olha, amanhã não faça isso, não leve seu filho para passear na rua. E uma das políticas que eles usam é, por exemplo, olha, parques no final da tarde vão ter um pico de ozônio. E como esse pico vai estar muito acima do nível, porque a cidade também tá com um pico de ozônio em geral, não leve seu filho para brincar no parque depois das 4 horas da tarde. Nossa. Então tem uma coisa de composto, sim, que pode ser, mas isso não... Acho que os benefícios da arborização ainda são muito maiores do que qualquer outra coisa, né, Vanja? Eu posso explicar, complementar a explicação dele. Acontece o seguinte, o que se fala, que eu acho que você está dizendo, é sobre a questão da poluição do ar nos parques. Não é tanto a questão da arborização. O que ocorre? Nos parques, o ozônio ele é um poluente secundário, ele se forma a partir da luz solar. E aí os compostos voláteis e outros compostos, na presença da luz solar, formam o ozônio. E nos parques, embora tenha muitas árvores, nos parques também incide mais sol, porque no resto, onde tem os prédios, você tem um sombreamento maior na cidade. Então, o que eles dizem é o seguinte, que nos parques, nos horários de pico solar, você vai ter uma maior incidência de ozônio, por causa da luz solar. E fora do parque, não, por conta do sombreamento. Esse é um ponto. Então, para você evitar a presença no parque. Agora, a arborização é que o parque é mais arborizado. Agora, por exemplo, se você quiser combater a poluição do ar, essa é uma das políticas públicas que dá muito certo. Você planta as árvores, porque as árvores filtram a poluição do ar. Então, por exemplo, se você tem um parque, quanto mais a poluição, você tem o parque e tem as vias de tráfego ao redor do parque. Quanto mais você entra no raio do parque, né, no diâmetro central do parque, você vai ter menos concentração de poluentes, porque você teve uma série de árvores que filtraram esse componente, diferente do ozônio, que se a luz solar incidir dentro e no meio do parque, ela vai ser maior, porque ali incide mais luz. Mas tanto é que uma das coisas que se faz para diminuir, não a emissão, mas diminuir a poluição local, é você planta as árvores, você faz cinturão de árvores, né? E aí isso tem uma importância muito grande. Por exemplo, as pessoas que moram ao lado de áreas arborizadas ou de parques, quanto mais próximo do parque, menor adoecimento essa população tem. Então, já foram feitos vários estudos que quanto mais você se afasta longitudinalmente do parque, maior o adoecimento das pessoas, seja de doenças de ordem mental, quanto respiratórias, quanto cardiovasculares. Por quê? Porque quem está próximo do parque tem uma maior proteção das árvores, no sentido de capturar o poluente, entendeu? Entendi. Algo mais? Você falou que você tinha uma segunda pergunta. Se nesses advocacies vocês têm ou tentaram uma aproximação com essas empresas automobilísticas ou mesmo
combustível fóssil e Se uma aproximação for uma coisa assim, é uma forma de aproximação, né? Bater de frente. Diálogo, alguma coisa assim, para mostrar para eles que, gente, vai ser bom para vocês também, assim, sabe? Mas eu acho que a Vanja vai falar muito melhor do que eu, porque eu acho que quem está fazendo a maior parte do contato com CNI, Fiesp, várias organizações, é o ISS também, o CCT, mas eu vou te falar um segundo ponto. É que faz parte do plano de negócio de várias dessas instituições um sucateamento estratégico de tecnologias. Então, a tecnologia, quando ela não mais é utilizada na Europa, porque você tem um novo padrão, ela vem para o Brasil. Ela vem para países onde você pode continuar produzindo aquele carro, uma tecnologia antiga, porque a legislação aqui permite. Então, em vez de você ter que reciclar ou sucatear todo o seu parque tecnológico na Alemanha, você pega ele e manda ele para o Brasil. Porque você pode continuar produzindo aquele ônibus, você pode continuar produzindo aquele carro por mais tempo e tirar mais valor daquela infraestrutura, daquela tecnologia que você já desenvolveu. Qualquer atualização no padrão tecnológico é visto pelas empresas como um novo investimento que tem que ser feito, e de fato é. Isso não significa que isso precisa ser um mau negócio para elas. Até porque, por exemplo, no Brasil, você tem empresas que produzem ônibus com um padrão mais moderno do que o que é exigido no Brasil, só que eles exportam esses ônibus para o Chile, que exige que esse padrão exista, em vez de produzir isso internamente para o Brasil. Então, de certa forma, você poderia até dizer que as próprias empresas estão até precificando que a vida do brasileiro vale menos do que a vida do alemão, né? Ao dizer que, tipo, não, aqui a gente pode ter essa coisa que é um pouco mais poluente e a gente leva para o Brasil essa coisa que está pior e, tipo, tá tudo bem, paciência, a gente precisa manter a coisa acontecendo. Então, é um diálogo difícil, é um diálogo muito complicado. Existem pedaços do setor privado que são a favor, que são pedaços do setor privado que vão se beneficiar dessas trocas. Então, o pessoal de lubrificante, o pessoal, né, que vai estar sendo mais consumido. Então, assim, o setor automobilístico, e eu te digo que, assim, vou fazer uma afirmação complicada. O setor automobilístico, ele é uma das poucas coisas que une todos os governos brasileiros dos últimos 20 anos. Todo mundo gosta de dar benefício, esquerda, direita. O setor automobilístico é o queridinho do governo federal. Eles continuam recebendo benefícios, eles continuam recebendo isenção fiscal, eles continuam recebendo um monte de benefício. Então, assim, não adianta a gente dialogar com eles se os sinais que estão sendo enviados pelos formuladores de política pública, e especialmente o governo federal, forem para o contrário, forem para dizer assim, você pode fazer o que você quiser, faz que a gente te ajuda. Então é complicado. Mas, Vanja? Olha, é sempre um debate, né? Assim, sempre assim. Nós temos os órgãos ambientais que cuidam da gestão da poluição do ar, nós temos a sociedade civil, o Ministério Público que defendem a sociedade, e aí você tem as indústrias, né, que não são apenas elas, mas uma parte daquelas que emitem os poluentes, que, né, teoricamente teriam que fazer o controle. Mas, assim, você vê, o Euro 6, é o que o Walter falou, assim, o Brasil ele tem uma certa, vamos dizer, uma flexibilidade, né, para a indústria em certas questões que não deveria ter já. Coisas que são consagradas há década, né, em outros países. Não tem nem sentido produzir um carro que é limpo no Brasil, né, Euro 6, exportar e usar o sujo aqui. Mas isso acontece, é sempre essa discussão, não tem jeito, né? A gente tem que sempre conversar, o que a gente faz é levar os argumentos da saúde, mostrar o adoecimento, mas são os interesses, todos os interesses que envolvem, não tem como, né? Então, mas eu acho assim que é difícil, mas tem que ter um embate. A gente tem que lutar muito por isso. Por isso que a sociedade, os representantes da sociedade civil são importantes, mas não apenas. Eu acho que a população no Brasil ela se apropria pouco, né, desses temas.
assim, para reivindicar a mudança, né? Se de fato a população pressionasse, né, os gestores ou os candidatos, né, que serão eleitos para determinadas questões, eles teriam que fazer alguma coisa. Então, eu acho que a participação da população é muito importante, é bastante importante. E a gente está tentando se organizar, Elissa. A gente tem essa coalizão Respirar, que a Vanja é uma das fundadoras, do qual eu também faço parte. Tem várias organizações ali presentes. A gente está tentando trazer mais gente, porque também falta ter uma ação um pouco mais coordenada. Agora, de novo, a infralegalidade de muitas dessas coisas permite que isso seja muito frágil. Se uma coisa é determinada no CONAMA, e o CONAMA é totalmente aparelhado e não existe espaço para discussão e participação da sociedade civil, faz-se o que quer. Então, é um momento bem difícil para esse avanço, mas é um momento muito bom para que a gente comece a pautar mais essa discussão. Até porque, por causa do Covid, ficou muito claro, e saíram já vários estudos, de que cidades com pior qualidade do ar são cidades com maior incidência de morte, de fatalidades por Covid. Certo, Vanja? Certo. Então, essa coisa está muito conectada. Acho que é um momento da gente trazer isso e discutir essas questões. A Érica postou aqui que uma médica já perguntou se ela fumava. Ela nunca fumou na vida, ela só mora em São Paulo. E o Paulo Saldiva, que é um médico muito próximo do IES, Instituto de Saúde e Sustentabilidade, que trabalha muito próximo da Vanja, que eu já tive a oportunidade e a honra de trabalhar junto algumas vezes, ele é especializado em autópsias. Necrópsias, na verdade, não é isso? Necrópsia. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tá bom. Autópsias. E ele fala que ele está com seus 60, nos seus 60 e alguma coisa anos de idade. E ele fala que na juventude dele, ele sabia dizer quem era um fumante e quem não era na cidade de São Paulo, mas que hoje em dia você não pode ter tanta certeza assim, pode ser só uma pessoa que mora há muitas décadas na cidade de São Paulo e que acumulou o material particulado na pleura que envolve o pulmão. Então o negócio é sério, o negócio não é brincadeira. Alguém mais quer falar alguma coisa? Tenho só mais 2 coisinhas para falar e aí acho que a gente pode fechar, até porque já passou da hora para todo mundo e dormir. Eu não sei. Desculpa, é 1 hora só? Não sei, é boa pergunta. Geralmente é 1 hora, mas a gente passa um pouquinho às vezes. Tá bom. Então deixa eu só falar 2 coisas, então. A implementação de políticas de qualidade do ar no Brasil é absolutamente pífia. Se você pega a última atualização que o governo fez, para você ter uma ideia, foi em 2009. O governo, em 2009, fez uma atualização de quais estados implementaram as ferramentas que estavam previstas dentro do PRONAR e qual não implementaram. 90% das ferramentas não foram implementadas. Você tem, como a própria Vanja já falou, 5 ou 6 estados que implementam um monitoramento. E monitoramento é uma de dezenas de ferramentas. Então, o status da implementação também é muito frágil. Que é um ponto importante, que assim, não basta você ter uma lei boa, você tem que implementá-la. Então, assim, não só a nossa lei, o nosso padrão de qualidade do ar, ele não é bom, ele é abaixo do que ele deveria ser, ele é insuficiente, a implementação das políticas de qualidade do ar, de fato, não acontece. Isso é um problema no Brasil como um todo, mas é bem gritante na parte de qualidade do ar. E o segundo ponto é que o jeito que a política nacional aí ela é desenhada, ela coloca muito peso no governo federal, mas muito peso nos estados. Então, os estados são os grandes responsáveis pela implementação dessas políticas. E os municípios ficam de fora. Os municípios, eles são quase ausentes desse arcabouço federal. Muitos municípios têm as suas próprias leis, têm as suas próprias obrigações que eles decidiram ter e passar pelos seus próprios legislativos. Mas não é assim que funciona nesse outro nível. Então, a gente tem um problema de governança. A gente teve uma conversa com um estado, não vou mencionar qual, há mais de 1 ano atrás, que falava assim, eu vou monitorar a qualidade do ar? Se eu monitorar, eu vou ser cobrado pelo padrão. E eu não vou fazer isso. E não só isso, eu não tenho as ferramentas necessárias para reduzir a poluição, porque quem tem é o prefeito.
Então ele fala assim, eu não posso mudar o ônibus da cidade, eu não posso mudar o caminhão que entra e sai na cidade, quem pode fazer isso é o prefeito, e eu sou o governador, ou na verdade eu sou o secretário e eu sou o Estado, era o secretário que estava falando. Então tem uma questão aí de governança e de incentivos e de quem é responsável pelo quê, que é muito complicada e a gente raramente pensa nisso quando a gente pensa em política pública, né? Mas tem uns incentivos aí que precisam ser equalizados eventualmente. Essas as duas últimas coisas que eu tinha para falar. E só para complementar ele, não existe fiscalização e nem sanção. Então, se os estados têm que cumprir, ninguém fiscaliza e também não tem nenhuma consequência se ele não faz. Então, é completamente ineficaz, entendeu? É ineficiente, vamos dizer assim, para implementar e conseguir fazer com que a roda gire, né? Não tem multa. Alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa para finalizar? Eu tenho uma pergunta, mas é que minha Por internet favor. tá muito ruim. Aí eu não sei se está cortando para vocês. Não. Estou te escutando bem. Fechei a porta aqui para ver se melhorava. Então, Evangelina, só quero dizer que eu sou muito fã seu. Eu já estava em outros encontros. Eu já estava em outros encontros com você. Ai, que fofo, enfim. obrigada. E é muita coisa que eu sei hoje, assim, que eu pesquisei mais sobre qualidade do ar foi vindo de outra palestra sua. Eu não sei se o Walter estava junto, mas enfim, eu lembro de você, né? Que uma das questões que você pautou foi justamente sobre... Eu certamente estava. É que a Evangelina... A gente lembra dela, gente. Ai, eu não sei se... Walter. Agora, eu não sei se o Walter estava falando sobre a questão de transporte e qualidade do ar, não lembro. Eu sei que tem uma frase que foi depois que a Angelina falou, isso ano passado, que eu estava nesse evento, sobre o quanto que a gente é influenciado nas nossas cidades a pensar mais na expansão das rodovias, né? Como forma de mostrar que a cidade é evoluída, né? Que é desenvolvida e tal, e que a gente não percebe o quanto isso acaba com as áreas verdes e, consequentemente, poluindo mais. Mas uma das coisas assim, que está sendo mais pautada agora, que eu estou vendo, é a questão dos gases emitidos pela questão aérea, né? Tipo, transporte aéreo. E eu não sei se vocês já estão começando a pautar isso, se vocês já estão começando a ver o quanto isso está como é que fala? Implicando, né? Impactando na qualidade do ar. Porque está bem recente mesmo falando que é bem mais impactante do que a gente imaginava antes, né? E é uma coisa bem que eu estou vendo que é bem recente e tal. Aí eu queria saber se vocês já estão vendo isso também, e se está gerando mais realmente particulados ou não, e se fazer essa análise, essa comparação, se qual é o mais danoso, assim, para a saúde humana, na verdade, né? Não para a questão somente de mudanças climáticas e tal, mas em questão para a saúde humana, se esses particulados por aviação aérea e tal, impacta da mesma forma de carros, transportes terrestres. E eu ia falar outra coisa, acabei esquecendo, mas se eu lembrar... É a emoção de ver a Evangelina. É a emoção. Eu novamente falo depois. Ai, meu Deus. Olha só, Francis, sim, o diesel é diferente, né, do avião. Ele não é um diesel, é um querosene misturado com diesel, né? Então, ele sim emite poluentes, é importante, principalmente onde próximo, né, aos aeroportos, assim. Mas a gente não tem uma medida do quanto as emissões das aeronaves contribuem para a concentração de poluente local, que é o que a gente precisaria saber em termos de ter, né, um inventário de emissões para isso. Mas a indústria aeronáutica ela tem uma preocupação de substituição desse combustível por um combustível mais limpo. Mas isso ainda, vamos dizer, não é uma lei, mas é algo que tem rolado aí em política pública, né? Mas, assim, mais do que conhecimentos nesse sentido eu não tenho, mas sim, eles contribuem para a poluição do ar, nas regiões que têm mais aeroportos existe,
Diga aí, Walter. A contribuição para a emissão de gases de efeito estufa é gigantesca. E Isso mesmo. sim. Não é comparável a contribuição para a poluição local, pelo menos é isso que diz a ANAC no inventário nacional que eles fizeram. O inventário que eles fizeram, que eles lançaram em 2019, eles ressaltam, como a Vanja falou, localmente ali nos aeroportos, tem um impacto super relevante, mas como a maior parte dessas emissões ocorre em altas altitudes e não existe transporte dessas emissões para um nível atmosférico aqui onde a gente está, esse impacto não acontece. Mas eu estou te dando a resposta da ANAC para essa pergunta. Tá? Eu não tenho conhecimento outro, eu acho que é uma pergunta excelente, eu acho que a gente tem que dar uma olhada nisso, mas em termos de ANAC, a resposta deles não é comparável clima sim, poluente, poluição do ar local, não. E você está certo, assim, o rodoviarismo é um problema gigantesco. A ideia da cidade baseada no carro, baseada na expansão contínua, no espraiamento urbano, ela é a fonte de tantos problemas, tanto do ponto de vista de emissão de gases de efeito estufa, quanto de poluentes locais, que a gente podia ter uma conversa de mais 1 hora só sobre a cidade e o carro. E a outra que é do ano passado também, que isso ficou na minha mente, aí eu só vou perguntar para ver se realmente evoluiu alguma coisa. É que quando fala em poluentes, né, emissões, gás do efeito estufa, resoluções CONAMA, é muita questão área ambiental, né? E só que a gente está falando sobre saúde humana também. Então, queria saber, assim, se teve alguma evolução dessas duas pautas, né, saúde e meio ambiente, e se esse ano tentaram conversar e tal, sendo que eu entendo que a gente fica muito em caixinhas, principalmente a área ambiental, a gente que sabe disso, mas, assim, no final a gente sabe que vai estar todo mundo dentro de um hospital ou não, tendo vários problemas de saúde, né, crônicos, enfim. Queria saber se esse ano teve alguma evolução nessas conversas mesmo, se tem algo assim, algumas estratégias, se tem perspectivas futuras para estar realmente a saúde focando nesse ponto, né? Principalmente até porque a questão de saúde mental, aí falando sobre Covid, sobre tudo isso, se em questão CONAMA e saúde já estão se resolvendo assim essas conversas. Olha, a saúde está sempre presente nas discussões. Por exemplo, no CONAMA, o Ministério da Saúde tinha, né, assento. Agora, depois que o Bolsonaro mudou, até o Ministério da Saúde não está mais presente. Não é só a sociedade civil, mas o Ministério da Saúde também. Mas está presente, assim, nas discussões. Em São Paulo, no CONSEMA, que é o Conselho Estadual de Meio Ambiente, também está. Mas existe uma distância, eu acho que é culpa dos dois lados, sabe? Porque, por exemplo, a saúde, ela deveria estar mais presente, mas com toda a pasta da saúde que ela tem do ponto de vista assistencial, imagine com a Covid, não tem recursos suficientes para assistência, imagine o que sobra, né, para vigilância ambiental, é muito pouco, isso a nível de Ministério da Saúde, Secretaria, não adianta, sempre vai ser assim. E é uma decisão sempre do meio ambiente. Então, quem faz a gestão desse problema é o meio ambiente. Então, mas existe sempre a presença, o meio ambiente ouve a saúde na forma que pode participa, né? Mas, enfim, não é que não exista uma possibilidade existe de fato, só que eu sinto que começa a ter mais espaço, sabe, para a saúde. Quando a saúde chega e traz os dados de saúde, as pessoas elas se importam e querem considerar os dados, né? Mas às vezes a gestão realmente é difícil. Eu entendo o lado também do gestor, porque o gestor é como o Walter disse, como é que eu vou reduzir? Como é que eu vou ser responsável por esse padrão de qualidade do ar se a redução de emissão não está na minha mão? E o gestor público tem uma responsabilidade sobre isso, ele responde a isso, né? Então, é todo um arcabouço falho, difícil, né? Tem vários lados que precisam que sejam aparadas arestas, né?
Eu tenho Você essa... vê, o próprio presidente tirou o Ministério da Saúde do CONAMA. Eu tenho essa teoria, assim, um embasamento de que, como começou muito via indústria, acharam que a questão ambiental, o licenciamento ambiental ia resolver isso tudo. E eu acho que à medida que a coisa se mostra cada vez mais complexa, para mim, existe uma clareza muito grande que sem a saúde está Transversalidade. num lugar de igualdade, tratando a questão de qualidade do ar como questão absolutamente transversal, a gente não vai sair de onde a gente está. E aí eu acho que a gente também tem que trazer Ministério da Economia e Ciência e Tecnologia. Porque... Como diz o Saldiva, né? O Saldiva diz o seguinte, que a saúde é que tem as informações. O meio ambiente decide, né? E a saúde, além de ter as informações, é quem paga a conta. O meio ambiente decide, mas quem tem que fazer alguma coisa e gastar é transportes. Então, ninguém se comunica, né? Não existe uma transversalidade, uma comunicação. Então, é complicado. É uma questão de governança muito, muito séria. Acho que a palavra governança ela é muito fundamental para essa discussão. É uma palavra perfeita para o problema. O problema maior, na minha opinião, também é a governança. É como as coisas foram construídas, né, no país. É isso aí. Mas é isso aí, gente. Muito obrigada pela presença de vocês, o convite para fazer parte. Obrigada, Walter, por compartilhar aqui esse momento. E o Instituto está sempre às ordens de vocês, basta entrar em contato. Isso aí, gente. Super obrigado pelo convite, foi super legal. Eu acho que dar uma oxigenada, conversar. Sempre que vocês quiserem trocar uma ideia, vocês sabem onde encontrar a gente. Isso aí. Muito obrigada pela presença de vocês dois, foi muito bom. E vamos seguindo trabalhando nesse tema, né? Porque quando eu ouvi isso da minha médica, eu fiquei bem assustada de verdade. Eu sempre achei que meu pulmão era maravilhoso. Você é novinha, né? Oi, desculpa. Você é nova, né? É para ficar mesmo. Então, eu me assustei. E eu realmente não estou com medo, mas São Paulo, né? São Paulo. Isso aí. Se cuidem. Vocês também. Tchau para vocês, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau, boa noite. Tchau.